Olá, o Fala Pelai dessa semana com a nossa convidada aqui, que vai falar sobre nanismo, o Pedro e a nossa amiga Anne Nips. Tudo bem? Você está tranquila? Pedro, tranquilo, Pedro? Obrigada pela... Eu gostaria de saber como que vocês começaram esse trabalho aqui, porque é um trabalho importante que várias pessoas não comentam, tem vários colégios que também não tem isso, e médicos, né? Eu gostaria de saber com você como que nós podemos fazer um trabalho dentro do Espírito Santo sobre o nanismo. Bom, Pelais, o nanismo, a gente vai começar explicando então o que é o nanismo, né? O nanismo é uma displasia óssea. É uma deficiência de crescimento que causa um encurtamento dos membros e membros desproporcionais. Ele só foi reconhecido como deficiência física no Brasil em 2004. Então, prevendo assim todos os direitos previstos na legislação. Convencionou-se classificar o nanismo homens com estatura menor do que 1,45 m de altura e mulheres com estatura menor que 1,40 m de altura. A gente está falando de altura, assim, né, de centímetros a menos, mas o nanismo não é só ser pequeno. Existem diversas comorbidades envolvidas na deficiência. Eu trouxe aqui alguns dados médicos, por exemplo. Em 100% dos casos, a baixa estatura prejudica a funcionalidade nas pessoas com deficiência e causa atraso no desenvolvimento de habilidades motoras. Em 70% dos casos, as pessoas com baixa estatura sofrem de dor crônica nas pernas antes de 50 anos. Em 50% dos casos, as pessoas com baixa estatura sofrem de dor crônica nas costas. Aumento de 6 vezes do risco de morte súbita nos bebês com nanismo, por conta da estenose do forame magno e da compressão da medula cervical. Quando você ficou grávida do Pedro, aconteceu essas coisas com você? Você sentiu isso aí? E você tinha médico para poder te orientar? Como que foi isso? Normalmente, Pelais, o diagnóstico é feito na gravidez. Através das ultrassons. No nosso caso, perto da 23ª semana de gravidez, o médico fazendo uma ultrassom de rotina e nas medições que faz no bebê, começou a observar que os ossos longos, que são os ossos das pernas e dos braços, não estavam desenvolvendo dentro do esperado. Então começa a surgir um horizonte de nanismo, mas o diagnóstico mesmo só foi confirmado com teste genético após o nascimento mesmo. Assim que teve o nascimento do Pedro, você teve acompanhamento de médico? Você tinha médico ou é tudo particular? O Estado não tem isso? Como que funciona? Olha, a nossa realidade a gente tem um convênio, então a gente acaba consultando Você tem um plano de saúde, plano de saúde, e acaba consultando o plano de saúde, mas também muito de bons médicos, consulta é particular. Eu sei que aqui no hospital da UFES tem crianças que fazem acompanhamento que têm a mesma condição do Pedro. Sim. Nesse acompanhamento, se você não tiver, vamos colocar, se você não tivesse plano de saúde, e você não ia achar dificuldade para poder encontrar um médico, porque o Estado quase não tem esse desenvolvimento e quase ninguém comenta sobre o que está acontecendo, né? Ou as pessoas têm vergonha de conversar sobre isso tudo. É você e a Larissa que está movimentando isso aí aqui no Estado agora, né? Que o Estado não tinha nada disso, nem comentava sobre o nanismo. É igual você falar dos autistas, né? A mesma coisa, né? Você não tinha nada. Olha, Pelais, o nanismo apareceu nas nossas vidas, no meu caso, há quase 7 anos atrás. Para mim era uma realidade desconhecida também, a mesma coisa da Clarissa, que está junto comigo nessa empreitada aqui no estado. E aí você começa a pesquisar sobre. Quando você tem um diagnóstico, a primeira coisa que você faz é entrar no Google e ver nanismo. E aí brinco, né, que o doutor Google te dá os piores diagnósticos possíveis. Você passa a ficar assustada com aquilo ali, né? Exatamente. Porque não tem ninguém para te orientar. Exatamente. É que você comentou, tem que procurar ali para poder saber, né? E quem nasce no interior que não tem nada disso... Pior ainda. A gente tem mais de 700 tipos de nanismo.
Mais de O tipo 700? mais comum é a acondroplasia. O Pedro tem hipocondroplasia e o tipo mais comum é a acondroplasia. A gente tem um tipo de nanismo, por exemplo, o nanismo tanatofórico, que é incompatível com a vida, que às vezes o bebezinho nasce e não resiste muito tempo depois, porque tem um estrangulamento do tórax. É remédio, é tudo? Você tem que saber o tipo do remédio? Não é remédio, não tem tratamento. Ah, não tem tratamento? Não tem tratamento. Existem umas complicações inerentes da condição dele e que devem ser observadas. As crianças têm que acompanhar no geneticista, têm que acompanhar no ortopedista, porque tem muito arqueamento das perninhas, tem a possibilidade de ter a complicação que é a hidrocefalia, que é o acúmulo de líquido na cabeça. Então tem uma série de médicos que essas crianças têm que acompanhar sim. Você que passou por isso, quando você está fazendo um tratamento que você está grávida, por aqui o médico tem jeito de saber como que a criança é? Quando você faz a ultrassom, o médico faz as medições do bebê. E aí no nanismo, ele vai vendo que os ossos longos não estão se desenvolvendo como deveria e vai vendo algumas outras características. Por exemplo, a fronte olímpica, que se fala que é a testa mais proeminente, esse afundamento aqui em cima da narina. Então tem algumas características que o médico já vai vendo na ultrassom, mas não tem tratamento. Não tem tratamento. Não existe tratamento para isso. Vamos falar assim, dentro da barriga não há tratamento. Isso. Eu me lembro que quando eu tive o diagnóstico, eu segurei o choro e o médico foi um médico muito bacana, porque a gente escuta relatos de mães que o médico não tem sensibilidade nenhuma de passar uma notícia dessa, e eu me lembro que ele falou isso com a gente, eu engoli o choro e tinha uma pracinha embaixo do local onde era o médico e a secretária ligou pra gente, vai falar que ele falou tudo errado, que não teve nada daquilo que ele falou, que foi a primeira coisa que me veio no coração. E não, ele tinha esquecido de escrever na ultrassom da possibilidade do nanismo. E o meu mundo caiu. Eu fiquei chorando 2 dias. Então você chegou em casa, conversou com seu marido? Conversando, estávamos juntos. Estava junto, né? Ele te deu apoio? Sim, você só vive um luto. Você vive um luto de um filho imaginário. E cada um tem seu tempo de assimilar aquele diagnóstico que até então ninguém estava esperando. E ele está olhando para mim porque ele sabe que eu me emociono. Não, não é Pedro. Mas esse menino incrível... Pedro é bonitão, tá? Ele é maravilhoso. Essa cor de Pedro? Cabelo é cobiçadíssima. É isso que eu tô dizendo. Eu logo cheguei ali, eu vi o Pedro ali, achei ele lindo, modo de falar, ainda mais com um cabelo desse. Pelais, e você me fez me lembrar de uma coisa. Quando na gravidez ainda, que o médico começou a falar sobre o nanismo, a minha ginecologista falou assim, vai num geneticista. E eu lembro que nós fomos numa doutora que ela falou assim, olha, eu não tenho nada para fazer agora, eu não tenho que falar muito para vocês, mas não deixa o nanismo ficar na frente do seu filho. Ele é o Pedro, um menino incrível, brincalhão, alegre, tá meio com vergonha agora, mas o nanismo é um detalhe nele. Então não deixe o nanismo vir na frente e impedir que ele faça as coisas na vida dele. Ele vai ser protagonista da vida dele do jeitinho que ele é. Não, e pelo tratamento que você tem pelo Pedro, e o modo de dizer, você teve Olivia. Você não pensou nada, graças a Deus, que a Olivia ia nascer igual a ele. E a Olivia nasceu normal, né? Olha, isso que é importante, porque eu queria um outro filho, Sim. Independente de como viesse. Se fosse igual a ele, ia ser maravilhoso. Porque o tratamento que você dá a ele hoje é igual você faz com a sua menina, exatamente, Olivia, né? Exatamente. É isso que é importante na vida das pessoas, olhar dessa maneira, né? Porque a pessoa é de um jeito, você vai ter que olhar do outro jeito. E nesse trabalho do nanismo, você está pegando várias pessoas para poder acompanhar vocês, né? Pelais, assim, eu gostaria de ter tido oportunidade, ainda na gravidez, de ter contato com outras pessoas. E assim, não foi todo mundo que se abriu pra gente, para tirar nossas dúvidas. Teve gente que se abriu, que deu oportunidade pra gente tirar dúvidas, sim. Mas hoje eu acho que eu e a Clarice, a gente quer levar isso, assim. Eu tenho possibilidade de ter um plano de saúde, de pagar um médico, às vezes particular, mas eu sei que tem gente do interior que não tem. Então, quer dizer, mas daqui a pouco eu vou falar sobre o encontro que a gente quer fazer aqui. Então, oportunizar essas pessoas de presenciarem outras pessoas com nanismo, de terem contatos com outras famílias.
que isso só acrescenta na vida da gente. Sim, esse encontro de vocês vai ser um encontro muito importante, que eu falei com ela também, com a Clarice, pode me convidar, vamos estar lá, junto com vocês, essas coisas todas, para apresentar o Estado, o que é. E deixa eu te perguntar, como que ele é no colégio? Pedro é um menino muito interessado, ele tem as dificuldades. Na escola, junto com os alunos, tudo junto, né? Faz tudo, o colégio dele foi muito bacana com a gente no sentido de adaptar a cadeira escolar, porque, como eu disse, não são só centímetros a menos, a gente precisa de ter uma ergonomia na hora de sentar. Então, as cadeiras são adaptadas. Abro um parênteses aqui, que não é nossa realidade, mas, por exemplo, quando a gente fala de locais acessíveis, escolas acessíveis, imagina uma escola pública que disponibiliza, por exemplo, um uniforme para os alunos. Uma criança com nanismo, ele não tem o tamanho padrão de uma criança, vou falar de 6 anos. 6 anos com nanismo é diferente de 6 anos sem nanismo. Sim. Então, quer dizer, adaptar um uniforme escolar para aquela criança se sentir melhor vestida, porque uma bermuda fica quase igual a uma calça. Então, assim, pensar nessas coisas também que a nossa comunidade corre atrás. Que a prefeitura vai ter que começar a fazer isso. Com certeza. Eles não tinham essa visão, né? De saber como que é o aluno. Realmente, e fazer um levantamento, porque é que ele falou, dá uma bermuda, o Pedro, enorme. Exatamente. A gente acha que é bobeira, mas não é bobeira. Sim. Isso é no dia a dia. É a cadeira, é o uniforme, é às vezes o acesso ao bebedouro da água, entendeu? É isso que eu tô falando. Tem que ver se o colégio tem que estudar isso tudo para poder, porque do tamanho dele ele não vai conseguir subir para tomar uma água no colégio. Dá conta de fazer tudo, do jeitinho dele. O que eu falo com ele é que às vezes ele vai precisar só de um banquinho. E ter paciência, né, Pedro? Tranquilidade, né, Pedro? Estudar, que a inteligência é a mesma inteligência do outro, que não tem nada a ver, né? Não, Tem as dificuldades inerentes da idade. Deixa eu dizer, nós vamos para o intervalo e já voltamos já com o nosso amigo Pedro. Não existe campanha cara, somente as derrotas têm alto preço. Meu nome é Wander Gadita, trabalho com marketing político e comunicação eleitoral. Quem não sabe porque perdeu, nunca vai saber como ganhar. Uma campanha não se ganha pedindo voto, mas conquistando pessoas. 12 meses de foco, planejamento e trabalho inteligente podem te colocar 4 anos à frente do seu maior adversário. Vem falar com a gente. Olá, o Fala Pelá está de volta e também quero deixar um abraço aqui para uma agência de publicidade capixaba de pesquisa do meu amigo Catita Marketing. O telefone dele, se precisar falar com ele, é 27 9964 16 481. Gatita. Esse aí sabe fazer pesquisa e muito sobre política, que nós vamos precisar, que está chegando a política no Espírito Santo, as eleições de vereadores, prefeito, e o Catita é espetacular nisso, nasceu para isso. Anne, vamos voltar aqui no nanismo, que está sendo uma coisa muito importante. Qual é a diferença, mais ou menos, conversar com você, dos medicamentos do nanismo? Pelaz, não há tratamento. Né, Pedro? Tamo junto, hein, Pedro? Para a maioria dos tipos de nanismo não há tratamento, mas em 2021 a Anvisa aprovou o Voxzogo, que é o primeiro medicamento para tratamento da acondroplasia, que, como eu disse, é o tipo mais comum de nanismo. Esse é um medicamento de alto custo e ele ajuda no crescimento e reduz as complicações inerentes da deficiência. Atualmente no Brasil, cerca de 170 crianças estão fazendo o uso do medicamento. Aqui no Espírito Santo nós temos 5 crianças que estão fazendo uso, 3 crianças estão aguardando o medicamento chegar para começar o tratamento e uma criança teve negativa da justiça. Todas as famílias que conseguiram a medicação é por meio judicial, porque esse medicamento, por ser de alto custo, não é ofertado
pelo SUS. O SUS não te dá essas condições de nada. Não. Se você não tiver condições de comprar, então ele vai continuar a mesma coisa. Isso aí ajuda a desenvolver, Anne? Ajuda. E como eu falo assim, que quando o nanismo não é só ser mais baixo, esse medicamento, por exemplo, ele tem ajudado na envergadura das crianças. E quando a gente fala de envergadura, é uma criança conseguir alcançar um interruptor, alcançar alguma coisa com mais facilidade, fazer a própria higiene. Então, ele ajuda um pouco no crescimento e diminui as complicações. Anne, você chegou a pegar alguém, o conhecimento, de chamar seu filho de anão, essas coisas todas? Sim. Me explica agora. Pelais, culturalmente é usado o termo anão para se referir às pessoas que têm essa deficiência, mas isso não é correto e não é simpático. A maior parte das pessoas que têm essa deficiência, que têm nanismo, não gosta de ser chamada assim. E o que a gente tem que fazer é respeitar. A palavra anão sempre vem junto com risada, deboche, com muito sentido pejorativo. E na escola, como que o Pedro, já teve bullying no Pedro na escola? Até hoje não passamos por essa situação, mas eu sei que, vamos falar assim, a fase mais complicada, talvez com uns 8, 9 anos, está por vir. Mas Pedro é bem instruído, ele sabe que ele tem nanismo, ele sabe responder e ele sabe que isso não é impeditivo dele realizar nada na vida dele. Então a gente orienta para que, conversa com a escola e orienta ele, para que se isso acontecer, reportar para a escola e reportar para a gente. Ele mesmo, com nanismo, as séries é igual aos outros, que é normal? Igual aos outros, é necessário só as adaptações que eu falei, uma cadeira, uma acessibilidade num bebedouro. Passar do primeiro ano para o segundo ano, normal, é normal igual a outra criança, né? É. Não é isso? Você considera assim também, Sim. né? Porque antes você falava, a criança é anão, tal. Não tinha falado nanismo, é que você falou, é um troço importante. Mas eu falo assim que a gente, é bom a gente desaprender e reaprender. Então, assim, a maioria das pessoas não gosta, incomoda, é sempre utilizado muito em sentido pejorativo. As pessoas com nanismo têm a sua intimidade violentada, se você for ver. A gente vê situações... Quero não, meu amor, obrigada. Situações de fotografar, filmar a pessoa com nanismo sem consentimento e expor essas pessoas a situações vexatórias nas mídias e nas redes sociais. Então isso não é nem um pouco educado, não é nem um pouco correto. Então a gente tem que desaprender e reaprender. Então a maneira correta é pessoa com nanismo ou pessoa com baixa estatura. Essa camisa de vocês, uma camisa bonita, somos todos gigantes. Você quer dizer o que, assim, para a pessoa olhar para vocês e não achar que... Bom, o movimento Somos Todos Gigantes, que aqui a gente está representando, é um movimento que surgiu em 2006 em Goiânia, com um casal, Juliana e Marlos, que também tiveram um filho com nanismo, o Gabriel, que hoje está com 17 anos. E eles montaram esse movimento, o movimento ganhou proporções grandes, se tornou um instituto em 2020, e tornou um instituto, o Instituto Nacional de Nanismo, que em 2021 agregou ao Nanismo Brasil, que era um movimento de São Paulo, e hoje esse movimento, esse instituto engloba o movimento Somos Todos Gigantes, que acolhe famílias e crianças com nanismo, e o movimento Nanismo Brasil, que acolhe os adultos com nanismo. E hoje... você estava comentando, ele não estuda em colégio de governo, né? Não, é colégio particular. Então, você acha que o colégio hoje do governo tem condições de ter isso? Tem, assim, a gente sabe de crianças que tiveram a cadeirinha adaptada pelo Estado, então, assim, é possível. É possível. A gente tem que se movimentar muito como pais, sabe? Sim. Às vezes a gente sabe mais que os médicos que a gente leva, entendeu? Médicos de rotina. E da mesma forma de correr atrás dos direitos das nossas crianças. Então, assim, a gente sabe que ele tem direito, então eu tenho que correr atrás para que esse direito seja... Você hoje estuda muito sobre isso, né? Eu estou reparando aí que você sabe, acho que mais que um médico, porque você está dia a dia com a criança, né? Com o Pedro junto e levando o Pedro ali, sabendo lidar com o Pedro, né? Isso então, mesmo. O comportamento seu é outra coisa, a inteligência sua é totalmente diferente. E você, além do Pedro, você tem uma menina também, né? Tenho.
Você tem que olhar os dois lados ainda. Né? Olha os dois lados. Mas é isso aí. A gente, por exemplo, quando a gente promove os nossos encontros, a gente busca isso, integrar as famílias. Porque como eu, tem várias famílias que têm filhos com nanismo e outras filhos sem nanismo. Então a gente procura agregar essas famílias e mostrar que está tudo bem, entendeu? Eles podem conviver, podem brincar normalmente, com centímetros a mais ou a menos. O bom, eu vou pedir agora ao governo do estado, governador Casagrande, aos prefeitos, que tomem atitude e coloquem isso nas escolas, igual a saúde pública já era para ter médico para isso, entendeu? Não precisava você ficar pagando um médico particular, que você tem condições de ter um médico particular. E a outra mãe que não vai ter condições, como que ela vai fazer com o filho dela? Então, prefeitos e governadores, vamos colocar o Espírito Santo nessa rota, que o Espírito Santo tem que participar disso, do nanismo, você vê, os autistas. Nós temos que divulgar isso, porque as pessoas lidam dia a dia com isso. Se você for pagar um médico, mesmo se for sem plano de saúde, a condição é muito difícil, né? Com certeza, com certeza. Além de tudo, vocês estão nesse trabalho já há um bom tempo, né? Desde quando ele nasceu você vem trabalhando nisso, né? Já. Pedro me trouxe muitas coisas, inclusive a amizade com a Clarissa, que é mãe da Liz, e que juntas a gente está se movimentando para fazer um encontro esse ano com o apoio do Instituto Nacional de Nanismo. O nosso encontro vai ocorrer dia 28/10. A gente já está confirmado palestra médica com o Dr. Wagner Baratella, que é um geneticista de São Paulo. Ele é de São Paulo? Ele é de São Paulo. Ele vai estar aqui? Essa palestra vai ser online. Esse geneticista é muito interessante, porque além de ser uma aula médica, é uma aula de vida, porque ele tem nanismo. Então, ele é? Sim, ele é um médico geneticista referência no assunto e ele tem nanismo. Então, é uma aula de medicina e uma aula de vida. Também a doutora Mariana Araújo, que é endócrino, e vai falar sobre o medicamento. Ela é daqui do estado? Ela é daqui do estado, ela vai estar lá presencial com a gente. Vamos ter a participação da paratleta capixaba Raíssa Rocha, que tem rodado o país em competições. E também a participação do ator e humorista Gigante Léo, que vai contar sua trajetória de vida. Então a gente está realmente correndo atrás para promover um dia de integração, diversão para as crianças e muita informação. Sim, porque igual o Pedro, que tem um nanismo, não é quer dizer que ele fica esquecido no mundo. Ele pode ser um advogado, um médico, um engenheiro. Tudo que ele quiser. Fazer um concurso para ser juiz. Ele me falou que ele queria ser tratorista. Então, bacana também. Ó. Vai trabalhar na roça, né? Não, pode ter um monte de trator para ele dirigir. Sim, não, é importante, porque na roça é onde que sai a alimentação de todos, né? Né? É onde sai a alimentação, né, Pedro? Pedro, você joga bola, Pedro? Hein, Pedro? Ele fica com Ele gosta de esporte, o Pedro? Gosta, ele faz judô. Aí faz judô? Faz natação e adora o futebol. Ali em Barra de Fátima tem uma escola de judô, não tem aqui? Ele faz ali, a gente mora em Jardim Camburi, ele faz em Jardim Camburi mesmo. Jardim Camburi também tem de um rapaz lá, que é até amigo nosso, que ele montou lá, uma escola, judô. Entendeu? Que judô para eles é até bom, né? É ótimo, entendeu? Socializar. Se não aprender o judô, vai se divertir pelo menos. Sim. E esse comportamento que você que leva ele na escola, pega ele na escola, você que anda com ele o tempo todo? A gente se desdobra. É mesmo? Se desdobra não, meu filho. E dia a dia, você vai passando isso para outras pessoas, né? Como que é isso na sua vida? Olha, a gente já teve caso, por exemplo, vamos falar assim, a gente vai virando meio que referência, né? Aí, às vezes, a ginecologista indica, eu tô com uma mãe aqui que teve um diagnóstico. Você conversa com ela? Com certeza. Ela passa você já para conversar com a mãe. Passa. A Clarice eu conhecia assim. Eu conhecia, ela ligou para mim, bati um papo com ela. Eu conhecia assim, a Liz é um ano mais nova que o Pedro. E eu conheci ela assim. Eu vim conversar com ela e falei assim, calma que é mais tranquilo do que a gente imagina. Rony, o programa está chegando no final, Fala Pelais. E depois nós vamos te fazer outro convite para você trazer a Clarice junto. Que ela tem uma filha também, não é isso? Tem a Liz, E gostaria que você colocasse as considerações, falar de alguma coisa sua, da sua família, dela também.
Oi, E desse olha, encontro de vocês? gostaria de convidar a todos para quem tem alguma pessoa com nanismo na família e seus familiares para participar do nosso encontro, dia 28/10. Pode entrar em contato com a gente que eu dou mais explicações. E agradecer a Rede TV, agradecer você, Pelais, o Fala Pelais, pela oportunidade. Infelizmente, as pessoas com nanismo, quando são colocadas na mídia, são colocadas em situações não muito simpáticas. E você está dando a oportunidade da gente falar assim, as verdades, as dificuldades enfrentadas e os anseios da comunidade do nanismo. Muito obrigada pela abertura. Ana, fico feliz, agradeço o Pedro, a sua presença. O Fala Pelais vai ficar por aqui. Até semana que vem.